Você já imaginou enxergar um mundo em formas geométricas? Mergulhamos hoje em um dos movimentos mais revolucionários da arte moderna, o cubismo. Criado no século XX, ele rompeu com a tradição e reinventou a forma de representar a realidade. Prepare-se para descobrir como linhas, ângulos e múltiplos pontos de vista transformaram para sempre a história da arte. Oi, eu sou o João. E antes do vídeo começar, vai lá embaixo e se inscreve, por favor, para ajudar esse canal a crescer, e vai lá e deixa seu joinha também. Primeiro vamos abordar a sua contextualização histórica. Em que contexto histórico surgiu o cubismo? Porém, o contexto histórico onde deu origem ao cubismo foi marcado pela consolidação da Segunda Revolução Industrial, que transformou a paisagem urbana e o cotidiano das populações. O desenvolvimento das máquinas, da eletricidade, dos transportes e das comunicações produziu um ritmo de vida mais acelerado, fragmentado e mecanizado. Ao mesmo tempo, o imperialismo europeu e a rivalidade entre as potências intensificava-se, criando um ambiente tenso e político que acumularia para uma espécie de barril de pólvora que, em breve, iria explodir e dar origem à Primeira Guerra Mundial. E nesse período do começo do século XX, a Belle Époque caracterizou-se pela crença no progresso científico e pelo florescentismo das artes e da cultura nas grandes cidades, especialmente em Paris, o epicentro da vanguarda artística, conhecida também como uma espécie de laboratório artístico da Europa. Contudo, por trás do brilho e do luxo da modernidade, escondia-se uma sensação de crise. O homem moderno começava a perceber-se devido entre o entusiasmo pelas máquinas e o receio de perder a sua identidade, num mundo cada vez mais industrial e impessoal. Essas condições entre o progresso material e a fragmentação espiritual refletiu-se profundamente na arte. O luxo da modernidade. A viragem do século trouxe também novas formas de pensar. No campo científico, Albert Einstein formulava a teoria da relatividade, que alterava radicalmente as noções de espaço e tempo. Na psicologia, Sigmund Freud explorava o inconsciente, revelando uma dimensão interior desconhecida da mente humana. Essas descobertas contribuíram para o colapso da visão tradicional e linear da realidade, substituindo-a por uma percepção mais complexa e relativa e subjetiva daqueles tempos. Os artistas observaram essas ideias e começaram a questionar os limites da representação visual. Se o tempo e o espaço e o próprio ser humano eram relativos e múltiplos, por que razão a arte deveria continuar a representar o mundo a partir de um único ponto de vista? Essa inquietação intelectual foi o motor que impulsionou as vanguardas artísticas europeias, entre as quais o cubismo se destacou como uma das expressões mais radicais e inovadoras da época. Socialmente, as grandes cidades transformaram-se em laboratórios de modernidade. Em Paris, em particular, era um espaço vibrante onde coexistiam luxo e pobreza, tradição e inovação, calma e velocidade. Nos cafés, galerias e salões artísticos, artistas, escritores e pensadores partilhavam ideias, confrontavam estilos e criavam novas linguagens. A vida urbana tornou-se o centro de experiências modernas.
E o olhar do artista passou a refletir essa multiplicidade de estímulos, sons e movimentos. A indústria e a urbanização trouxeram também uma nova percepção estética. A beleza já não estava apenas na natureza, mas também nas formas geométricas das máquinas, na engenharia das cidades e na fragmentação da vida moderna. O cubismo traduz esse espírito da época de decompor os objetos em planos e volumes, interpretando visualmente a complexidade do mundo contemporâneo. O cubismo insere-se num processo de evolução da arte moderna, estabelece uma clara ruptura com o realismo e o impressionismo. Enquanto o realismo procurava representar o mundo visível a partir da visão humana, o impressionismo captava os efeitos momentâneos da luz e, enquanto isso, o cubismo rompeu completamente com essa lógica de aparência. Inspirando-se nas experiências do pós-impressionismo, sobretudo nas investigações de Paul Cazenet, os cubistas procuraram representar a estrutura interna das formas através da geometrização e da multiplicidade de perspectivas. Dessa forma, o cubismo não apenas reagiu aos movimentos anteriores, mas também abriu caminho para outros, como o futurismo e o abstracionismo, tornando-se um ponto de viragem decisivo na história da arte contemporânea. O cubismo nasceu, portanto, no coração de uma época inquieta, onde tudo precisava estar em movimento. As ideias, as cidades e até as próprias formas de ver o mundo. Mas, para compreender o que realmente tornou esse movimento tão inovador, precisamos olhar para sua essência, a ideia que inspirou e transformou uma verdadeira revolução artística. O cubismo nasceu, portanto, no coração de uma época inquieta, onde tudo precisava estar em movimento. O cubismo não foi apenas um movimento artístico, ele foi uma nova forma de pensar a realidade. O cubismo, criado por Pablo Picasso e Gregor Bach, transformou para sempre a maneira de como entendemos a arte. Em vez de mostrar o mundo como ele se parece aos olhos humanos, o cubismo propôs algo completamente diferente. Mostrar o mundo como ele é pensado, visto a partir de vários ângulos ao mesmo tempo. O movimento nasceu da vontade de romper com a perspectiva tradicional e de desafiar a ideia de que a pintura devia imitar a natureza. Cada quadro cubista é, na verdade, uma espécie de reconstrução mental da realidade. O artista desmonta um objeto, analisa as formas e depois recompõe tudo de maneira nova, como se estivéssemos a ver todas as suas faces num só instante. Mas o que torna o cubismo tão marcante é o conjunto das suas características visuais e estéticas, que transformam por completo a linguagem da pintura. O cubismo desenvolveu-se em duas fases principais, chamadas o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico, que vai aproximadamente de 1907 a 1912, é mais rigoroso e intelectual. Nessa fase, os artistas decompõem os objetos em múltiplos planos e formas geométricas, explorando seus volumes e estruturas. As cores são geralmente neutras, de tons cinzentos, castanhos e ocre, para que o foco esteja na forma e não na cor. É como se o artista estivesse a dissecar o objeto, a tentar compreender a sua estrutura e essência. Já o cubismo sintético, que surge por volta de 1912, é mais livre e experimental. Aqui os artistas passam a reconstruir as formas com cores mais vivas e planos simplificados. Introduzem também a técnica da colagem, usando pedaços de jornal, papel, tecido e outros materiais. Esses elementos do cotidiano unem a arte à vida real, rompendo de vez com as fronteiras tradicionais da pintura. O cubismo rejeitou a ideia de que a arte deve representar o que o olho vê. Em vez disso, procura representar o que o pensamento constrói. A perspectiva desaparece, o espaço é plano e fragmentado, e os objetos passaram a ser vistos de vários ângulos simultaneamente.
O resultado são obras que obrigam o observador a participar, a montar mentalmente o objeto a partir das formas, das linhas e dos planos que o compõem. Essa é talvez a essência do cubismo, a arte de deixar de ser uma imitação e passar a ser uma interpretação. Os temas mais comuns são naturezas mortas, retratos, instrumentos musicais e cenas do cotidiano, sempre transformados em composições geométricas. Os principais nomes do movimento são, como já mencionei, Pablo Picasso, Grégory Barre, que foram os fundadores do cubismo, porém outro artista também se destaca, Juan Gris. E esses artistas que, cada um à sua maneira, exploraram a estrutura e a lógica por trás das formas. O cubismo, portanto, não procurava apenas mudar o modo de pintar, queria mudar o modo de ver. E ninguém representou melhor essa nova visão do mundo do que o seu maior símbolo. Agora vamos compreender quem realmente foi Pablo Picasso e analisar uma das suas obras mais poderosas e simbólicas, na minha opinião. Quando falamos de cubismo, é impossível não pensar em Pablo Picasso, tanto que quando se pesquisa qualquer obra relacionada ao cubismo, logo, chuto eu, as 3 primeiras são logo de Pablo Picasso. Mas do que um artista, ele foi um espírito inquieto, alguém que nunca se conformou com as formas tradicionais de ver e representar o mundo. A sua trajetória é um reflexo dessa busca constante por inovação e liberdade criativa. Pablo Picasso nasceu em 1881, na cidade espanhola de Málaga, e desde muito cedo mostrou um talento fora do comum. Já aos 14 anos já desenhava com uma precisão e sensibilidade que surpreendia muitos artistas adultos. Mas Picasso nunca se contentou em dominar as técnicas existentes, ele queria reinventá-las. Depois de estudar arte e anos de arte em Barcelona e Madrid, mudou-se para Paris, onde encontrou um ambiente fértil de novas ideias e movimentos artísticos. Foi ali que conheceu Grégory Barre e dessa parceria nasceu uma das mais profundas revoluções visuais da história, o cubismo. Picasso inspirou-se em artistas como Paul Cassagne, que dizia que toda a natureza podia ser representada através de formas geométricas simples, o cilindro, a esfera e o cone. Ele também se fascinou pelas artes africanas, pelas suas máscaras e figuras estilizadas, que o ajudaram a romper com a estética clássica europeia. Essa fusão entre a tradição ocidental e a arte primitiva abriu caminho para algo totalmente novo, uma pintura que deixava de imitar o mundo e passava a reconstruí-lo. Entre muitas obras que Picasso criou, uma que sempre me marcou de forma especial, eu escolhi para uma obra analisada o Guernica, porque foi uma das primeiras obras cubistas que eu vi quando ainda era pequeno. Desde então ela ficou e também ainda fica gravada em minha memória. Guernica foi pintada em 1937, é uma das obras mais poderosas do século XX. Picasso criou-a como resposta ao bombardeamento da cidade basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Não é apenas uma pintura, é um grito, um protesto visual contra a brutalidade da guerra e o sofrimento humano. Em vez de recorrer a cores fortes e vibrantes, Picasso escolheu tons de preto, branco e cinzento, criando uma atmosfera quase fantasmagórica, como se a dor tivesse apagado todas as cores da vida. O uso de linhas angulosas e formas geométricas reforça a sensação de desintegração. Mesmo o princípio cubista aplicado, não a um objeto comum, mas à própria experiência da tragédia. Picasso fragmentador demonstra o sofrimento humano em partes, para que cada pedaço conte uma história diferente. Na tela, o caos domina. Vemos corpos fragmentados, figuras distorcidas e expressões de desespero. O cavalo ferido parece gritar em dor. A mãe com o filho morto simboliza a perda inocente.
E o touro, uma figura recorrente em Picasso, surge como símbolo da brutalidade e da resistência. Cada elemento tem um peso simbólico e juntos formam uma composição que mistura horror com uma força quase que espiritual. Guernica é mais do que um quadro, é uma ferida aberta na tela. Picasso não nos mostra apenas o que aconteceu, mas faz-nos sentir o que significa viver num mundo em ruínas. É uma pintura que transforma o horror em consciência, a destruição em arte, e que nos lembra no poder da criação, mesmo diante da barbárie. Guernica é a prova que o cubismo ultrapassou a estética e se tornou uma linguagem para expressar o mundo em suas várias feridas. Mas o seu impacto não parou aí. Ele transformou para sempre a forma como entendemos a arte e a sua função na sociedade. No próximo tópico, vamos perceber como o cubismo deixou marcas profundas na arte moderna e continua a influenciar o modo como vivemos o mundo até hoje. O cubismo não foi apenas mais um movimento artístico, foi uma ruptura total com a forma tradicional de ver e representar o mundo. A partir do momento em que Picasso e Barks começaram a fragmentar objetos e mostrar múltiplos pontos de vista ao mesmo tempo, a arte deixou de ser só imitação e passou a ser interpretação e construção intelectual. O olhar deixou de ser único e essa simples mudança abriu portas para toda a arte moderna. O cubismo deixou uma questão fundamental para o futuro da arte. É obrigatório representar o mundo tal como ele é? Desde sua criação, a resposta tem sido não. A arte passou a ter liberdade total. O artista tornou-se alguém que inventa realidades, não apenas as copia. Isso mudou tudo, desde as tendências até a maneira como pensamos sobre a criatividade. Mais de 100 anos depois, o cubismo continua presente. Quando vemos colagens, interfaces digitais fragmentadas, edifícios com linhas geométricas, filtros visuais, montagens, animações estilizadas, há sempre um eco cubista ali. O cubismo ensinou-nos que a realidade tem muitas versões, o que cada olhar constrói o seu próprio mundo. No fim, o maior legado do cubismo é esse. Ele mostrou que ver diferente pode ser revolucionário, e essa forma de olhar continua viva, na arte, na tecnologia, até na maneira como pensamos o mundo de hoje. Agora, para terminar, e foi assim que o cubismo me mostrou um novo modo de olhar o mundo. Não como algo fixo, mas como algo que pode ser reconsiderado e reinterpretado. Percebi que a arte não é só o que vemos, mas o que pensamos e sentimos ao ver. Quero agradecer à professora Maria Marques pela orientação e todos os que acompanharam este trabalho até aqui, o final. Espero que de alguma forma vos tenha feito olhar para a arte e para o mundo, com um olhar um pouco mais cubista. Obrigado. Ah, você achou que já tinha acabado, mas ainda não. Ainda faltam 4 tópicos. Não, tô zoando. Como fui meio que obrigado a fazer um jogo agora pro final, eu tenho uma pergunta para você, telespectador. Quantas camisetas diferentes eu usei nesse trabalho? Ah, agora você fica com essa dúvida para responder. E vale também para a professora, viu?